E esse interesse pela área penal, pelo direito penal, como foi também, veio das circunstâncias? O senhor veio nomeado para uma vara criminal? Veio também das circunstâncias. É interessante. Eu tinha toda uma vida como estudioso de processo civil. Eu tinha o que podia ler sobre processo civil, era a minha preocupação. Um pouco de civil, máximo de processo civil. Quando cheguei em São Paulo, eu fui como juiz substituto, eu fui nomeado para uma vara criminal, que era a 5ª vara criminal. Foi designado, na verdade. O juiz titular, que era o Dr. Júlio Bonfim Pontes, tinha sido convocado para ficar no Tribunal de Justiça. E eu, na verdade, permaneci 3 anos na vara criminal, aproximadamente isso. Dos 4 anos de substituição, 3 anos eu fiquei nessa vara em São Paulo. E uma coisa puxa a outra, o senhor começou a se dedicar ao estudo do... Sim, eu estudei muito em Brotas, exatamente porque durante os 3 anos que eu fiquei em São Paulo, fiquei numa vara criminal, como substituto do titular. Quando eu cheguei em Brotas, eu dispunha de um tempo livre muito grande. Então, nesse período, eu estudei muito direito criminal. E em Brotas, professor, nesse contato com a população, o senhor deve ter vivido situações curiosas, no mínimo, não? Em algumas realmente. Instâncias. Realmente. Podia contar algumas, em especial uma, né? Eu cheguei em Brotas com uma experiência de São Paulo. Eu era um juiz, fiquei 4 anos, embora substituto, praticamente 3 anos em São Paulo, 1 ano percorrendo o interior. E um dos primeiros casos que caiu na minha mão era um processo que se referia a uma senhora que era conhecida pelo apelido de Toureira. Julguei, condenei e apliquei o sursi a essa senhora. E a convoquei, porque naquela ocasião se fazia audiência de advertência, isto é, a gente chamava a pessoa condenada à sua presença e a exortava a cumprir determinadas condições para permanecer em liberdade. Eu disse a ela: a senhora foi condenada, o prenome dela era Olga, a senhora foi condenada, dona Olga, a uma pena de tanto, mas como era a primeira vez que a senhora delinquiu, eu lhe vou dar um benefício, que esse benefício denomina benefício da suspensão condicional da pena. Então, Olga, de uma forma assim, muito bacana, eu acho, ela disse: doutor, eu não entendi nada do que o senhor falou, absolutamente nada. Ela nem falou absolutamente, eu não entendi nada. Ponto. Eu só quero saber se eu posso continuar com o meu trabalhinho. Eu já sabia que ela era uma prostituta na cidade vizinha de Torrinha, né? Isso todo mundo já tinha me comunicado. E eu achei aquela expressão dela tão fantástica que eu disse a ela: pode ir tranquila, continuar o seu trabalhinho. E eu achei, e ao mesmo tempo verifiquei, como os canais de comunicação entre o juiz e a população estavam bloqueados. Porque eu falava numa linguagem que não era a linguagem do homem comum. Se o senhor não for capaz de entender o que a pessoa está falando, o senhor não é capaz de julgá-la. A famosa canção do Milton Nascimento, todo artista tem de ir onde o povo está, né? O juiz também tem que ir, é a obrigação dele. E o senhor teve uma experiência nesse sentido interessante, que foi daqueles centros de integração, os SICs, né? O senhor podia contar essa história, como foi? Os SICs, na verdade, tem uma repercussão de uma certa postura de uma Câmara Criminal do Tribunal de Alçada, que era a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Essa Câmara era composta por mim, por Adalto Suanes, por Ranulfo de Melo Freire e por Hercílio Sampaio, num primeiro momento. E todos nós tínhamos uma visão pouco positivista, pouco legalista. Nós achávamos que todos nós devíamos ter muito mais vinculação com a Constituição do que com a lei positiva. E foi formado um grupo que tinha a sua figura central na pessoa do desembargador Ranulfo de Melo Freire, não é? E
várias outras pessoas que ficavam participando dessas mesmas reuniões para a formatação de algum projeto que pudesse servir a uma nova postura no campo social. E aí nasceu o SIC, desse grupo do qual participavam delegados de polícia, como o Antônio Carlos de Castro Machado, advogados como Alberto Toron, juízes como o nosso presidente César Peluso. E aí nós começamos a discutir de que forma nós poderíamos fazer com que a justiça chegasse até o povo, e não o povo tivesse que vir atrás da justiça. Aí nasceu a ideia do SIC, quer dizer, o que seria o SIC? O SIC ficaria, em primeiro lugar, colocado em áreas em que se pudesse dizer que o Estado era ignorado. A ideia inicial, inclusive, era de se pensava para continuar na sua carreira, para fazer a sua carreira, devia passar por um SIC, não é? Que era considerado um ponto fundamental para ele tomar consciência da realidade. Uma espécie de estágio probatório. Estágio probatório. Sim, ele deveria saber que ele era juiz para essa realidade. Para o povo. Para o povo, né? Então, o SIC nasceu com esse objetivo. E, na verdade, foi uma experiência que eu considerei notável. Primeiro, partiu da ideia de que nós tínhamos que unir a comunidade, reunir a comunidade. Então, as lideranças da comunidade passavam a ingressar nos SICs e a debater nos SICs as necessidades daquela comunidade. Dessas suas experiências práticas da aplicação da justiça, e sempre buscando a sua causa primeira, que é a defesa do cidadão, dos direitos do cidadão, da população. Disso decorre uma obra consistente na área do direito penal que o senhor é autor, né? Eu gostaria que a gente falasse. Eu acredito que nenhuma obra é muito consistente. Não, mas, enfim, surgiu em 1990, surgiu a Lei de Crimes Hediondos. Então, pela primeira vez, eu escrevi um trabalho que eu acho que foi interessante e teve sucesso editorial. E aí publicamos esse livro, depois publicamos uma série de livros que são os códigos penais e sua interpretação jurisdicional. Seria uma parte em que se aborda a doutrina, uma parte em que se faz um estudo sobre a jurisprudência. Esses livros foram livros de grande sucesso editorial, alguns estão em 6ª, 7ª, 8ª edição, são alguns, sobretudo o Código Penal e sua interpretação.